O Vinícius Damasceno diz que esse canal me fez ter vontade de cursar história. Parabéns pelo trabalho. Valeu demais, Vinícius. Fico feliz de ouvir isso. História é uma coisa que muita gente na escola acaba pegando um desgosto muito grande, né? Porque muitas vezes a forma de abordagem é muito sequencial e factual, né? Você tem eventos, datas, coisas que em si não fazem tanto sentido, não prendem tanto a atenção, não despertam tanta curiosidade. Você sente que tem alguma coisa interessante ali por trás, mas você tem que decorar conceitos ali, a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, umas coisas assim muito fora da realidade concreta da vida das pessoas que viveram de fato no passado, né? Isso acaba tirando um pouco o interesse das pessoas pela história, mas a história é muito interessante, né? A história é o estudo da experiência humana ao longo do tempo. Então, tudo que é interessante hoje, quer dizer, hoje há muitas coisas interessantes. Então sempre as pessoas se interessaram por muitas coisas, fizeram coisas interessantes. Então, assim, a história é um acervo, né, gigantesco de coisas curiosas e interessantes, né, de relações, de guerras, de invenções, de ideias inovadoras, científicas, políticas, de conflitos sociais e por aí vai, né? Não tem como não gostar de história. É impossível não gostar de história. E a Hannah diz sempre amei história na escola. Eu não gostava muito. Acredite se quiser. Que bom que você não teve uma experiência muito negativa com história na escola. Eu, não por culpa dos meus professores. Meus professores de história eram bons. Mas eu sempre via aquelas imagens. Já falei isso aqui em outras lives, né? Eu via as imagens nos livros de história e achava fantástico, assim, principalmente manuscritos medievais, manuscritos iluminados, né? Eu achava aquilo muito fascinante, mas quando eu li o texto que acompanhava as imagens, eu achava ficava aquém. Tipo assim, não, deve ter alguma coisa mais interessante sobre isso aqui do que o que tá falando aqui no livro, né? Então, eu acabei passando a me dedicar ao estudo da história e gostando mais de estudar história quando eu comecei a estudar história por conta própria, a buscar os temas que me interessavam, né? Alguma coisa que me despertava curiosidade e ia naquele ponto específico, sem me preocupar muito em o que cai no Enem, né? O que é um tipo de conhecimento valorizado socialmente, que tem prestígio social, não, aquilo que mais me interessava, eu acabava pegando para estudar. E eu comecei a gostar muito. Quer dizer, eu sempre gostei, né? Mas aí eu comecei a gostar dentro do campo disciplinar da história. Eu sempre gostei de mitologia, de fantasia, coisas de temática histórica desde a infância, né? Desenhava monstros, cavaleiros medievais, sempre foi meu universo assim preferido. E aí o Limbo, inclusive pergunta antes de ir para as perguntas lá da comunidade, né? O Limbo pergunta aqui como posso começar a estudar história. Eu recomendaria isso, que eu acabei de falar, né? Que foi o que deu certo para mim e foi assim, não é o que deu certo, assim, tentei gostar de história e finalmente consegui. Não é assim, né? Foi uma coisa muito mais prazerosa, espontânea, orgânica do que isso. Mas o que me levou a um tipo de estudo de história que é muito mais enriquecedor para mim foi pesquisar as coisas que eu tinha um interesse genuíno. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que te intriga no passado, sei lá, a fragmentação do Império Romano, ou os modos de vida na sociedade medieval de algum período específico, de algum lugar específico, a história das línguas, o desenvolvimento das línguas, do latim para o português e coisa do tipo. Pega um tema desse tipo que te interessa e busca as referências ali. Vai começa pelo Wikipédia, né, mesmo. Ali você vai ter vai começar a te direcionar para alguns cantos, e sempre quando você for avançando para a bibliografia mais densa, para livros, etc., busque saber quem é o autor, a autora, né? Isso é muito importante para você saber se é uma pessoa que tem uma formação naquela área e que tem um prestígio, né? É reconhecido como uma pessoa com conhecimento sobre aquela área por outras pessoas que também pesquisam o mesmo assunto. Então é mais ou menos por aí, eu iria mais ou menos por aí, né? Livros de editoras acadêmicas, universitárias, são também um lugar relativamente seguro aí para você não se perder em livros mais cheios de ideias mais mirabolantes, né? Então livros da editora UFMG, EDUSP, né? E por aí vai, né? São bons lugares. Claro que não é só isso, né? Mas grandes editoras também, uma Companhia das Letras, Civilização Brasileira, essas editoras mais consagradas dificilmente vão publicar alguma coisa mais fora do que destoe muito do consenso acadêmico, né? O Gustavo mandou uma contribuição aí, valeu, Gustavo, e falou que sou filho de professor de história, casado com uma doutora em história e fiz meu doutorado em história das ciências. E ver um jovem como você fazendo um canal com essa qualidade me deixa muito feliz. Valeu demais, Gustavo. A minha área, inclusive, também, não sei se vocês sabem, é história das ciências, né? A minha pesquisa acadêmica mesmo é em história a conexão entre a história da ciência e das religiões. Então somos colegas aí, somos colegas